Companheiros e companheiras, né? Trabalhamos muito sobre essa questão de Mestre Albuquerque. Temos o nosso primeiro produto, né? Os diários de Mestre de 73, 74. Agora temos que imprimir. Vamos fazer 1000 exemplares e para tantos estamos abrindo um lance de vendas antecipadas que, como os nossos livros anteriores da editora potiguariana, né, vamos fazer o nosso Vale Livro, né? Você compra por R$50, mesmo que você compre fora de Natal, nos R$50 já está a questão do envio do livro. Então você tem um Pix, né? O nosso Pix chama-se postv@dhnet.org.br. Colabore, né? Porque com isso você está ajudando, né, o prosseguimento dessa nesse nosso projeto, que é o trabalhar o acervo de Mestre Albuquerque, né, publicação de um primeiro livro, depois tem um segundo, né, e na sequência nós vamos criar o memorial dos reprimidos e reprimidas de a partir de 1964 de nordestino, né? Então, com vocês, né, não deixe de adquirir, né, de presente, etc, etc. Então, é importante a colaboração de vocês para adquirir o nosso livro. É o encontro do meu passado com o meu presente. Eu sentia como se as pessoas tivessem esquecido, não a mim, que conto a história, mas os heróis, os verdadeiros heróis. Olá, meu nome é Roberto Monte e você está acessando a Pós-TV DHNet. A Pós-TV DHNet é parte de um projeto de militantes nordestinos, norte-riograndenses de direitos humanos, né, que surge desde o ano de 1978. Né? Nosso grupo surge enquanto Comissão Pontifícia de Justiça e Paz da Arquidiocese de Natal. Logo depois nós viramos o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Sempre preocupados não só com a questão da luta na época da redemocratização, né, início dos anos 80, como também a questão da memória e da verdade. Então, hoje o nosso grupo, depois de trabalhar muitos anos com questões relativas, né, a direitos de primeira geração, né, hoje a gente trabalha muito a questão da memória, né? A questão da memória, a questão da identidade. No primeiro programa nós falamos sobre Messia e a chegada do acervo dela. Nós temos ainda dois aspectos a salientar, que o próximo agora são caixas, né? Você vê que da caixa você tem cerca de 15 caixas. Isso é um material que veio diretamente da casa dela, né? A gente fez uma primeira organização, né, que tem, como fosse os dossiês das pessoas, né? Ali você tem Júlio Santana, Cândido Pinto, Chico de Assis, do PCBR Chanha, né? Rosa Dalva Vieira Pinto, Paulo Pontes, né? Mata Machado, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lá tem mais, são cerca de 15 caixas. O material é como fosse o dossiê ou partes referentes de cada uma das pessoas. Para você ter uma ideia, o material de Gregório Bezerra, ela veio em 2 caixas dessa, que a gente acabou botando numa caixa plástica, né? Pronto, então, esse aqui é o material que a gente vai diluir. Como eu falei anteriormente, a gente vai fazer o portal, né? O memorial de Mestre Albuquerque, com as pessoas que ela defendeu. A gente vai fazer um ABC.
cerca de 500 pessoas. Então a gente vai botar dentro o quê? O que tem referente a cada um. Que se você olhar direitinho, é interessante pegar, Rômulo, de um em uma, porque isso aqui é como fossem as pastas, os dossiês de pessoas, né? Você tem, ó, aqui, ó, declarações, habeas corpus, cartas e razões e contra-razões. No meio desse material, você vê o seguinte, ó, que vai complementar o outro, ó. Você tem mais 5 material encadernado, né? Que são as petições 74, 75, 76, né? 72, 73 e de 70 a 74, né? Esse aqui eu tinha esquecido que estava aqui dentro. Então, que junta-se aquele anterior. Aqui, a gente tem o quê? Ó? O material que a gente trabalhou, o lance de Messia, e isso aqui é como fosse os dossiês das pessoas. Para você ter uma ideia, vieram 2 dessa grande, ó, que a gente acabou botando aqui, ó, que é um material de Gregório, que eu acho que seria depois legal a gente, para você ter uma ideia, isso aqui tudo é Gregório Bezerra. Sacou? Para ver a quantidade de material que tem sobre Gregório. Pronto. Então, no esquema de Messia Albuquerque, né, o que é que a gente está fazendo? A gente tem esse material. O último bloco que a gente vai fazer é a parte referente às cartas. Então a gente tem uma caixa daquela ali, ó, dessa grandona, todinha, né? Isso aqui são outras coisas que a gente, ó, isso aqui é a parte dos norte rio-grandenses que estava ali, que eu trouxe para cá, né? Ali mais recortes de jornais, né? Fotos, etc, etc. Então, a gente vai ter o quê? Terceiro bloco mostrando o material de pessoas, né? A gente pode dizer o seguinte, ó, material de Júlio Santana, né? Ó, aqui também, ó, sentenças de Odígia, né? Porque tinha um material que a gente mostrou no bloco anterior que era encadernado. Eu peguei mais esses 5. Aqui tem Mata Machado, Ivo Valença, pronto. Então é mais ou menos isso. Aqui é parte do material de Messia no tocante a parte do, como fossem os dossiês das pessoas, né? E parte disso tem, além disso tem mais 5 caixas, que são essas sendo de Gregório, e lá dentro nós temos um outro que a gente vai falar, que são a questão das cartas. Esse material aqui, ele vai ser digitalizado e colocado, né, na internet, na página de cada um, individualmente, ou da página referente ao grupo político, né? Que a gente pode dizer que naquela época, você tinha o quê? Você tinha a LN, você tinha a Aliança... a Libertadora Nacional, ali de Marighella, você tinha o PCR, né, Partido Comunista Revolucionário, que era Emanuel com Manuel Lisboa, você tinha o PCBão, o PCB, você também tem, no caso específico de Luciano Siqueira, eu acho que Luciano já era PCdoB ali. Então, você pode dividir esse material por agremiação política ou por pessoa. E a gente pode agregar esse material, que eu gostaria aqui de fazer, como uma homenagem ao companheiro Marcelo Zelic. Engraçado, a última vez que eu gravei na internet, eu botei tudo aqui em cima da mesa para mandar para Marcelo para dizer o que tinha. E, através de Marcelo, a gente teve acesso a todo o acervo do Brasil Nunca Mais. Então, o nosso raciocínio, a partir de agora, é que a gente tem o material de Messia, mas a gente tem os 711 processos, né, os inquéritos da época do Brasil Nunca Mais, que a gente pode trazer para esse que vai ser um grande portal nordestino sobre a questão dos mortos, desaparecidos e perseguidos políticos da ditadura a partir de 1964, né? A gente vai partir da página de Messia Albuquerque e vai ser aquele espaço digital para trabalhar o acervo das cerca de 500 pessoas que Messia
defendeu, né? E a gente fica muito feliz porque, de qualquer maneira, a gente está cumprindo, porque o nosso grande compromisso é com a família, né? Então, a gente recebemos o material, esse material deveria ir para a Fundação Joaquim Nabuco, mas acabou sendo recebido por Oswaldo Monte Filho para o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Então, a primeira parte é os livros e o acervo de Mércia. Muito em breve a gente vai socializar esse material dessa grande brasileira, dessa grande nordestina e desta grande guerreira pernambucana. Como vocês veem, Mércia era uma pessoa muito organizada. Essa aqui é a parte jurídica que estão encadernadas, né? Então, você tem razões 73, 74, você tem as procurações, né, processos finais. Aqui é só documentos relacionados ao PCBR. Sacou? Então, você tem sentenças, petições, certidões, razões, contra-razões e sentenças. Esse aqui é o material que ele, por si só, ele já está organizado. Porque, veja só, quando você tem, digamos, esse livro aqui de sentenças, você tem ela fez você vê, começa do número 1, né, ó, e vai até o número 35, ó. Começa com Abissaí, Vila Nova do Rego, né? Passa por diversas pessoas, né? Então, esse material, ó, de João Maranhão e mais 62 acusados, né? Então, você tem aqui o quê, ó? O material de cunho jurídico, né? Então, esse material ele tende a ser escaneado. Porque eu acho que o material de Mércia, primeiro, ressaltar que Mércia era uma pessoa extremamente organizada. É só você olhar que o material dela está encadernado, né, e sequenciado, né? Quer dizer, na gravação anterior, eu falei sobre o projeto de Mércia, como o material veio até nós, e está mostrando agora o material de cunho jurídico, né? E eu vou contextualizar isso aqui o seguinte, porque na página, né, no memorial que a gente vai fazer, no portal que a gente vai fazer de Mércia, vão entrar cerca de 500 pessoas. Então a gente vai abrir uma página para cada uma das pessoas e, evidentemente, a gente vai colocar dentro da página de cada pessoa a parte específica de si mesmo. Você pode trabalhar, porque você olhando o material de Mércia, muitos são pessoas, assim, pessoas físicas, né, que eram vinculadas a partido. Mas aqui você vê que tem pastas relativas apenas ao PCR, Partido Comunista Revolucionário. Como nas sentenças aqui, você tem uma sentença ligada ao PCB, ao partido, para tu ver como uma coisa é louca. No PCB está Djalma Maranhão. Então, a ideia qual é? A gente pegar todo esse material, né, que é a terceira fase do nosso projeto, né, que fase 1, os 2 livros. O livro dos diários 73 e 74, o segundo produto, por assim dizer, eu não gosto desse nome, mas eu acho que as pessoas entendem, é a questão da correspondência. Então, daqui a pouco, na sequência, quando a gente mostrar as correspondências de Mércia, boa parte também está assim, desse mesmo jeito. Deve ter vários livros assim, coisa solta, né? Mas também muitos livros assim organizados. Tipo assim, vamos ver aqui para vocês terem uma noção. Aqui é um livro, ó, Razões 65, 66, 67, ó. Aqui, ó, encadernado, ó, com o nome dela aqui, né? Então aqui você tem o que, ó? As pessoas, ó, você tem, ó, Gregório Bezerra, né? Você tem Cândido Pinto, né? Jarbas de Holanda Pereira, né? Natanias Ribeiro von Schost, que é aqui do Rio Grande do Norte, né? Quem mais? Zé Mariano, que eu acho que era um operário. Paulo Pontes.
Paulo Pontes é o cara que foi preso com... Paulo Pontes é o cara que foi preso com o Teodomiro, naquela questão que morreu o cara lá da repressão. Então, para sintetizar, você está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Ó, sempre uma coisa volumosa, 16 volumes que vão de razões, vocês têm petições, você tem sentenças, você tem procurações, certidões, o que ela chamava de processos diversos, né? E um específico material de PCR, do PCR. Então, para dar uma dimensão do acervo de Messi Albuquerque, o que vai, de alguma maneira, ajudar muito nisso é o seguinte: como nós temos a íntegra do projeto Brasil Nunca Mais, então vamos raciocinar. A gente vai ter uma página com o nome bhnet.org.br/Messia e todos os outros que a gente vai abrir em função logo do seguinte: ele está no ano 2023. No mês de janeiro, 50 anos do assassinato de a Natália Alves, né? No dia 7 que foi defendida por ela, que também, a Natália era do PCBR. Quando chegar no dia 4 de setembro, nós temos os 50 anos do assassinato de Emanuel Bezerra dos Santos, que é citado, não só citado no diário, todas as pessoas são citadas no diário, como foram defendidas por Messi. Quando chegar no mês de outubro, né, está sendo preparado uma grande homenagem aos 50 anos do assassinato de Gildo Lacerda e José Carlos da Mata Machado, né? Então nós vamos abrir uma página de militantes nordestinos de direito, na verdade, o pessoal que resistiu à ditadura militar, né? E com o detalhe que tem pessoas também de outros estados, né, que foram de acontecimentos que rolaram na cidade de Recife ou na região nordeste do Brasil, no qual Messia Albuquerque Ferreira foi advogada. Então, isso aqui é a parte, eu diria o seguinte: nós temos, como acervo físico, nós temos o material encadernado, nós temos várias caixas, que depois ele pode botar aqui para você ver, que é o material que é referente a pessoas e organizações. Depois a gente tem as caixas referentes às cartas. Só para dar uma palhinha, Romulo, ó, fora esse material, que é um material impresso, nós temos outras cartas que veio originalmente nas próprias caixas, aquelas caixas tipo AZ, ou aquela de plástico. Então a gente tem o quê? Ó? O material de cunho mais pessoal, né? Aqui é o pessoal ligado ao Rio Grande do Norte. Isso aqui são recortes de jornais. Aqui fotografia e diversos. E tem mais uma outra aqui que conclui que isso aqui é uma página que depois a gente fala específico de Gregório Bezerra. Isso aqui são as caixas maiores. E a gente tem as pastas que a gente trouxe diretamente de Messi. Pronto, então, nesse segundo vídeo, que a gente está fazendo a divulgação do acervo, né, da advogada pernambucana, a grande defensora de direitos humanos nordestina, Messi Albuquerque, a gente está mostrando aqui, em termos práticos, o material de Messia, o material jurídico encadernado. Bom, nesse bloco nós vamos falar agora sobre correspondências, cartas de Messia Albuquerque, né? Porque aqui você tem, além de cartas que pessoas enviavam a Messia, principalmente presos, presas, familiares, tem também alguma coisa relativa a advogados, né? E tem também cartas coletivas dos próprios presos. Então, há cerca de 10 anos atrás,
nós fizemos o primeiro levantamento desse material, né? Esse material, que eu acho que seria legal, vamos tu pegar a câmera, esse material ele está dividido como? Pronto, esse material está dividido como? Veja só, nós temos aqui dois, da mesma forma que tinha o material de cunho jurídico, Messia era uma figura, Messia, carta e encadernado, né? Então o que é que ela faz? Ó? Ela pega, ela mesmo faz o índice, né? Ó, começa do número 1 e vai até o número quanto? Essa aqui é grande. Até o número 100, né? Que passa por... Começa com Raimundo Barroso, tem de Roberto Furtado, e ela ainda diz que é a pessoa, diz assim, Roberto Furtado, advogado, deputado do Rio Grande do Norte, deu-me muito apoio. Logo depois você tem carta mais de quem? Gregório Bezerra, né? Então, tem todo esse material aqui, cartas que a Anistia Internacional mandava para ela. Então, nesse daqui você tem 100 cartas. Quase essa mesma quantidade, você tem um segundo material, né, ó, que ela fala, cartas perseguidos políticos. Ó. Começa com José Tomás Nonô, inclusive Nonô, que é de Alagoas, foi deputado, acho que foi federal. Ela manda carta para Messia de Paris, que está aqui. Ó. Então você tem aqui, sabe quanto, Romulo? Tem mais 100. Ó. Tem carta aqui de Moisés Domingos Sobrinho. Moisés, que morreu recentemente, ele era do PCR, e ele voltou para Natal, e nessa carta ele relata, Messia, estou retomando, que naquela época tinha o artigo 99, ou Madureza, que se chamava, né? Então, você aqui, pelo menos só aqui, ó, você tem 200 cartas. Tem mais dois grupos, que são essa aqui, ó, que era em material, ó, em folha plástica, ó, mais 56 cartas, né? Então você tem bilhetes, você tem cartas, tem tudo, todo esse material, ó, tá aqui. Pronto. Então, o que é que a gente fez? A gente tem dois materiais encadernados, né? Dois desses aqui que estão em sacos plásticos. E o que foi que a gente fez? Fizemos um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho dividiu por estado, né? Então você tem Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, né? Outra aqui que a gente, região Nordeste, que a gente chama, que está escrito aqui, Alagoas, Bahia, Sergipe, Piauí, ou de pessoas desse estado lá de São Paulo. Então, tem cartas que a gente chama restante do Brasil, cartas de advogados, correspondências ligadas a homenagens à Messia e alguns pessoais. Também telegramas de advogados, né? Aqui, e nesse detalhe o seguinte, isso de alguma maneira já está relativamente organizado, porque em 2003, quando nós recebemos esse material, muito desse material foi digitado pelo nosso companheiro Carlos Jucá. Então, quando terminar o livro dos diários 73 e 74, a gente volta para o lance das cartas. Então, Mário, as cartas, o que é que a gente está pensando em relação às cartas? As cartas vai virar um livro, mas vai virar uma outra coisa, né? Diz aí pra gente. Então, as cartas vão ser a base para uma renovação ali no DHNet, né? Uhum. Que agora vai ser um portal. Um portal de Messia, que é dos presos políticos nordestinos. Exatamente. Quer dizer, a ideia é abrir 500 páginas e dentro dessas páginas a gente bota esse material. Exatamente. E também uma outra coisa que a gente pode juntar nessas páginas, como a gente tem, que a gente pegou do nosso companheiro Marcelo Zelic, nós temos o Brasil Nunca Mais Digital. No Brasil Nunca Mais Digital, você tem todos os processos. Então, os processos das 500 pessoas, além de a gente colocar as cartas,
A segunda coisa é que tem um material de cunho jurídico, né? Que a gente gravou anteriormente. Então, isso aqui é o seguinte, está tudo contadinho, porque eu não vou entrar para falar tintim por tintim, mas já existe. Eu vou mostrar aqui uma síntese de cada estado. Ó. Essa aqui é a síntese. Ó. O que é que diz uma síntese que aqui está Rio Grande do Norte, como pode ser Pernambuco, Paraíba, etc. Então a gente tem a relação das pessoas, né? Porque a gente não foi mexer, ó. Aqui ele está solta, mas está num saco plástico, né? Esse outro aqui, ele está preso. Você não vai tirar daqui para colocar lá. Então a gente tem o nome das pessoas do Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, chega a ter 17 pessoas, mais uma carta coletiva que tem pessoas. Então, a gente diz aonde está, se está nesse livro 1, livro 2, que é encadernado, se está no livro 1 ou 2, que está nesse lance plástico, ou se ele está solto dentro de cada um dos estados. Pronto, então com isso, a gente tem nisso tudo um puta acervo do seguinte aspecto. Porque a gente está constatando que, e como eu falei nos blocos anteriores, né, que o primeiro a gente fala quem foi Messia, como acervo veio até nós, depois a gente fala sobre os diários dela, né, que abrange 72, 73, depois a gente pega a questão das cartas, né, e tem os outros desdobramentos que, na sequência, depois de a gente mostrar tudo que a gente tem, uma outra coisa, ó, a gente já mostrou aqui, Gregório Bezerra. Eu acho que vale a pena um desses programas a gente falar de Gregório. Porque Gregório, além de constar nas cartas, olha só, isso aqui todas são cartas. Eu não estou dizendo que todas são, tem essa quantidade, porque muitas vezes tem o original, tem uma cópia mais antiga, uma cópia mais nova. Então todo esse material aqui é de Gregório. Gregório também tem aquela caixa ali que a gente mostrou no outro dia, que é uma caixa que tem muita coisa de Gregório de recorte de jornal. Uma outra coisa interessante que tem de Gregório é o que? Além das cartas e dos recortes. Você tem vários livros de Gregório, que eu acho que são livros hoje difíceis, tipo assim, ABC de Gregório Bezerra. Sabe? Aqueles livros que eu acho que foi feito muito mais em Pernambuco e que tem Gregório oferecia para Messia. Então eu acho que em algum momento a gente vai botar isso, a gente tem então algumas possibilidades. Livro 1, que a gente está trabalhando, que a gente tem a responsabilidade de fechar esse ano. O livro 2, que a gente está trabalhando e não vai dizer data. O lance da correspondência, que a gente acabou criando esse portal de Messia Albuquerque, que é um portal de presos políticos nordestinos, né? E nisso tudo, esse ano, pessoal, teve uma coisa interessante. No início do ano, 50 anos do assassinato de Natália Alves. Messia também defendeu. Em setembro, 50 anos do assassinato de Emanuel Bezerra. Outubro, assassinato de José Carlos da Mata Machado. Então vale a pena, entre esses 500 pessoas, a gente abrir uma página específica para cada um desses com o material que nós temos. Vou dar para você um exemplo. À volta de Emanuel Bezerra dos Santos, nós temos muito material em fotografia. Os companheiros Henrique José e o companheiro Teotônio Roque, eles gravaram a chegada em Natal, a casa do estudante e a ida e toda a movimentação na cidade de Emanuel Bezerra, né? Na cidade de Natal, que é a cidade de Caiçara. Pronto. E a outra coisa, quando houve os 25 anos da morte de Mata Machado, o resto mortais deles voltaram para Belo Horizonte.
O companheiro Nilmário Miranda, que está conosco nesse projeto, nos convidou, a gente levou uma equipe. Então foi Maíse Gomes, foi Monte, foi o companheiro Samarone Lima. E como resultado disso tudo, eu estou sabendo que Samarone ontem, né, hoje é o dia 21, né? No dia 20 foi lançado o livro Zé, de José Carlos da Mata Machado, que Samarone fez em função disso tudo. Então a gente tem 4 fitas gravadas sobre isso. E esse material está inédito. A mesma coisa, Emanuel Bezerra, nós temos umas 4 fitas ou mais de Emanuel e Natal. E a gente vai começar, que vai ser blocos específicos, nós vamos gravar com pessoas da terra dele, de Caiçara, vamos gravar com amigos dele, né? Tem vários amigos, né? Luciano, Juliano, Manu. Pronto, então, pessoal, essa aqui eu acho que é uma vista panorâmica para que vocês tenham uma ideia do que é o acervo da doutora Messia Albuquerque, que a gente considera a maior e mais importante advogada de presos políticos na região nordeste do Brasil, e a gente contou nessa brincadeira cerca de 600 cartas. Em breve, esse material vai virar livro, o livro 2 do nosso projeto, e também vai estar presente em um portal, né, que vai ser o portal Messia Albuquerque, agregando uma grande quantidade, não a totalidade, porque isso é difícil, mas uma grande totalidade de presos e presas políticas e pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar de 1964. Nesse ano em que nós comemoramos os 20 anos do falecimento dessa grande guerreira, a doutora Messia Albuquerque Ferreira. Foi lançada pela editora Boitempo a segunda edição das Memórias de Gregório Bezerra, né? O primeiro, ele ficou muito conhecido, foi uma edição de 2 volumes, que todo mundo salientava aquele negócio feito de aço e de flor, né? Inclusive, organizado pelo cara que fez o Poema Sujo, Ferreira Goulart. Então, nós fornecemos a Boitempo material para esse livro. Então nós temos umas alegações finais que Messia fez para Gregório, como tem cartas, parte dessas cartas. Quer dizer, então as cartas de Messia de qualquer maneira já está rolando por aí. A gente vai botar apenas a totalidade. No dia 28 de fevereiro de 1967, Recife, com essa data, Messia comunica a Gregório que ele foi condenado há tantos anos. Então Gregório diz o seguinte: essa condenação nada me afeta. Mesmo condenado e mergulhado no fundo do cárcere, sou mais livre do que os militares que hoje oprimem a todo o povo brasileiro. Fazem o que lhe mandam e não dizem o que querem nem o que pensam. Faço o que desejo e digo o que penso, mesmo diante desse. O amanhã é nosso, Messia. O que penso, mesmo diante desse. O amanhã é nosso, Messia. Então, muito em breve vocês vão ter acesso, né, na forma de livro. Livro pode ser impresso, digital, ou mesmo nesse portal que nós estamos abrindo de Messia, né, desse material que nós temos uma responsabilidade e o compromisso que recebemos do companheiro Otávio, que era o marido de Messia Albuquerque. Então, acho que no ano de 2023, 20 anos após a sua morte, né, e 20 anos depois que a gente recebeu esse material, a gente está trabalhando em grande estilo.